João 14. Nós vamos ler os primeiros versículos, depois vamos passar lá para o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E lá no versículo 8 diz assim: Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizeis, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede que eu estou no Pai e que o Pai em mim. Crede ao menos por essas mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo seja a voz que vai bradar nessa manhã e que o pregador, o homem, seja apenas a boca. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Toma o teu lugar, Senhor, entre nós, nos nossos corações, e fale conosco pela sua imensa misericórdia. Nós te pedimos, amém e amém. Algumas palavras na Bíblia, irmãos, que me incomodam grandemente. Uma delas é essa aqui. Essa passagem, ela me incomoda bastante, porque dá a impressão que ou Jesus não é Jesus ou nós não somos crentes, né? Alguma coisa está fora do lugar, e entre Jesus não ser Jesus e eu não ser um crente como devo ser, eu prefiro crer que o erro está em mim. Esse texto é importante porque quantas vezes a gente faz algumas orações, as nossas orações não são ouvidas. Eu acho que a maior frustração do crente é quando ele ora e a oração não é ouvida, porque dá a impressão de que Deus não está ouvindo. Perceba que a impressão que dá é que Deus não está ouvindo. É que o problema está em Deus, porque não, eu estou fazendo tudo certo, é Deus que não está ouvindo. Mas nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Qual é o contexto? Qual é a situação que ele está falando aqui? Nesse contexto de João 14, primeiro Jesus está falando com Pedro ali, ele avisa Pedro, ele fala para Pedro das coisas que iriam acontecer com ele. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou para o meu Pai e tal, e eu e o Pai, quem vê o Pai vem a mim, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Mas ele começa animando os discípulos, porque eles estão tristes, porque Jesus falou, eu vou embora, e vou ter que deixar vocês. E eles falam, não, Jesus, aí vai ser ruim para nós, né? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai ficar? Então Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, não é para se turbar, é para crer. Aqui Jesus já mostra a primeira coisa. A primeira coisa é, contra um coração turbado, o único remédio é a fé. Tem que crer. Quem crê não turba o coração, e quem está com o coração turbado é porque não crê. Então Jesus diz para a gente não ter o coração angustiado, um coração turbado, triste, mas crer em Deus e crer em Jesus. E aí, irmãos, é o seguinte, quando a gente ora, a gente pensa, por que a minha oração não é ouvida? Por que eu oro e nada acontece? Por que nada está acontecendo? A palavra de Deus diz também que a gente ora e não recebe porque a gente não sabe pedir.
Isso é verdade. Também a gente não sabe pedir. Então a gente precisa entender que tipo de oração é a oração que Deus ouve. O que falta na nossa oração para que Deus nos ouça? O que falta na nossa oração para que a gente seja ouvido? Quando a gente lê o livro Heróis da Fé, é um clássico, né? Todo mundo já deve ter lido. Quem não leu, leia. Um livro de Orlando Boyer, os Heróis da Fé. Então, esse livro é uma bênção. Então, leia. Quem não puder ler, entre na internet, no YouTube, põe lá o Heróis da Fé para ouvir, você vai ouvir. Amém? É muito bom. Mas quando você ouve aqueles homens, dá a impressão que eles são crentes especiais, que eles são crentes sobrenaturais, que eles são ETs, né? E que a gente nunca vai conseguir aquilo. Por exemplo, quando a gente lê algumas histórias, a gente fala, não, isso não é possível. George Miller, né? Quando a gente lê George Miller, o apóstolo da fé, como pode? O George Miller, irmãos, ele dirigiu um orfanato com milhares de crianças depois, né? Porque no começo era 10, 15, aí foi aumentando. Ele passou a ter orfanatos com milhares de crianças. Sabe qual era a meta, qual era a filosofia de vida do George Miller? Ter os orfanatos. O orfanato dele não tinha dispensa nem conta em banco. Então, o George Miller tinha um orfanato lá, por exemplo, 500 crianças. Ele acordava 4 horas da manhã e ia orar. E falava, Senhor, tenho aqui 500 crianças que precisam tomar o café da manhã. E aí ele ia para a cozinha e daqui a pouco alguém trazia o leite, daqui a pouco alguém trazia o pão, e ele servia para as crianças. Aí ele ia orar, Senhor, tenho aqui 500 crianças que precisam almoçar. Aí alguém trazia alguma coisa, ele ia, e era assim, pela fé. E ele conta, George Miller, é contado uma história dele, que um dia, então, as crianças já estavam na mesa e o pão não tinha chegado. Ainda não tinha o pão. E as crianças estavam sentadas à mesa e o leite servido, mas não tinha o pão. Eu acredito que era chá, né, porque é na Inglaterra. E o pão não tinha chegado. Aí, quando ele fez a oração para que as crianças comessem um pão que ainda não tinha chegado, alguém chamou a porta e então levaram lá o quê? O pão. Sabe o que aconteceu? Uma carroça que estava levando um pão quebrou a roda na porta do orfanato. Quebrou a roda, não ia dar para levar por causa da estrada, uma série de coisas. E para não perder o pão, a pessoa decidiu, o que é isso aí? É um orfanato. Então, dá o pão para essas crianças. E eles comeram o pão já sentado à mesa, porque Deus mandou. George Miller, o apóstolo da fé. E a gente, às vezes, não tem essa fé de buscar a Deus, de clamar a Deus, de pedir as coisas a Deus. Nós confiamos na nossa conta bancária, nós confiamos no nosso salário, nós confiamos no nosso emprego, nós confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no nosso talento, no nosso trabalho, nós confiamos isso, aquilo. A gente espera que o governo faça isso, que o governo faça aquilo. Nós temos que confiar em Deus, olhar para Deus. Olhar para Deus. Quando Jesus multiplicou o pão e os peixes, os pães e os peixes, de onde vieram aqueles pães que foram multiplicados? De onde vieram os peixes que foram multiplicados? Senão de Deus. Foi uma coisa milagrosa, um milagre. Deus faz milagres ainda hoje? Sim, Deus faz milagres ainda hoje. O que tem acontecido não é que Deus não faz mais milagres, o que tem acontecido é que pessoas não estão mais crendo nos milagres de Deus. Até mesmo os crentes deixaram de crer em Deus. A ousadia de dizer a palavra de Deus, a ousadia de falar em nome de Jesus e as coisas acontecerem. Acabou a ousadia, acabou a fé para determinar, não no sentido de eu ordeno, que a gente não ordena nada. Mas que a gente pode pedir em nome de Jesus, isso está na palavra. Isso está na palavra. E Jesus está dizendo para eles o seguinte, não, vocês, eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar, e quando estiver tudo pronto eu voltarei e levarei vocês comigo, para onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Um outro dia a gente fala sobre isso, porque tem uma série de coisas envolvidas aqui, em preparar lugar, como funciona isso, era uma tradição do mundo oriental, depois um outro dia a gente explica isso. Vamos nos deter à segunda parte. Então,
o Filipe fala para Jesus, mostra-nos o Pai, isso já está bom para nós. Aí Jesus disse, poxa, mas eu estou com você há tanto tempo, você não sabe ainda que eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Credes pelo menos que eu estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Crede pelo menos pelos milagres. Você acha que se o Pai não estivesse em mim, eu não faria esses milagres? Então ele vai dizer isso para Filipe. E quantas vezes nós somos como Filipe? Nós achamos que Deus não faz milagre mais. Ah, pastor, mas há tanta tecnologia, você acha que Deus ainda faz milagre? Tem igreja que não crê mais que o diabo existe. Tem igreja que não crê que o Espírito Santo fale. Ah, não, isso não, Deus não fala assim, não. Não, cura, não. É a medicina, isso aí, Deus não cura mais, não. Isso aí foi no passado. Mas a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. E Deus é o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma autoridade. Se nós crermos, se creres, verás a glória de Deus. Está na palavra. Quando um advogado vai buscar uma causa sua, o que ele vai citar? A lei. No artigo tal, no código tal, no artigo tal, está escrito isso, isso e isso. É a lei. Ele vai pleitear mediante a lei, ele vai citar a lei. Nós, como servos de Deus, temos que citar a palavra de Deus. Senhor, está escrito na tua palavra que se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Eu creio, Senhor, em ti, então eu vou ver a tua glória. O Senhor vai me abençoar, isso vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Então Jesus disse, crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos pelas obras que eu faço. Em verdade vos digo que aquele que está em mim e crê em mim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui, irmão, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai. Mas vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e até maiores. Maiores no sentido de tempo, em quantidade maior. Porque se você é usado por Deus, Jesus ficou 3 anos na terra, fez os milagres. Quantos anos você já é crente? 40. Olha quanto tempo você tem a mais de Jesus. Jesus teve 3 anos, você tem 40 para fazer. Né? Não maior na dimensão, porque os milagres de Jesus são maravilhosos. Mas em quantidade nós podemos fazer mais se a gente dedicar toda a nossa vida e fazer as obras de Deus como deve ser feita. E Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as minhas obras. E as obras que eu faço. E ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes, agora vem o que nós vamos falar aqui. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Aqui é uma procuração. Quando você dá uma procuração para alguém, lá no meu trabalho, a gente usa muito a procuração de terceiros que moram em outro estado e precisam de algum documento no nosso órgão, vem uma procuração. E a procuração dá um poder para alguma coisa. Olha, eu concedo um poder, uma procuração de poder para essa pessoa, uma autoridade, para ela pleitear documentos junto à Prefeitura de São Paulo, pleitear documentos junto a isso e aquilo. Nesse caso, Jesus está dando uma procuração para a gente, tudo que a gente pedir em nome dEle, Ele vai fazer. Então nós temos uma procuração com o nome de Jesus para pleitear aquilo que a gente vai orar. Só que preste atenção, porque isso é uma coisa de responsabilidade. Quando você vai pleitear em nome de Jesus, você não pode denegrir o nome de Jesus, você não pode manchar o nome de Jesus, você não pode dizer que Jesus falou o que ele não falou, você não pode colocar palavras na boca de Jesus, você não pode colocar sobre Jesus coisas que não pertencem a ele, você tem que saber como Jesus pensa, o que ele falaria para que você fale. Então a gente precisa saber como Jesus oraria para a gente orar. Qual é a oração que Deus ouve? A oração que Jesus fez, a oração que Jesus faz. Como se deve orar? A oração não pode ser egoísta. Você já viu Jesus fazer uma oração egoísta? Você já viu em algum momento na Bíblia Jesus fazer um pedido egoísta? Não. Então a oração que Deus não ouve é a oração egoísta.
Tudo que pedir em meu nome eu farei. Aí você fala, então, Senhor, eu quero este carro, eu quero aquela casa, então eu quero aquele lugar, então eu quero o marido daquela mulher, então eu quero a esposa daquele homem. Não, isso não pode. Isso Jesus não faz. Porque vai contra a própria santidade e vai contra a própria personalidade de Jesus. E Jesus não vai contraditá-lo para fazer o seu pedido. Jesus não vai contra Jesus, Deus não vai contra Deus. Então, olha só a oração que Jesus faz. Quando Jesus ensinou, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Né? E aí ele fala que a gente tem que orar de uma maneira mais íntima, não é orar lá para todo mundo ver que Deus te ouve, que você é o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Não, é orar de uma maneira onde Deus possa te ver e você falar com Deus. E aí Jesus ensina qual é a oração. A oração é, portanto, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Primeiro, a maior vontade de quem serve a Deus é que o reino de Deus seja estabelecido na terra. É que o reino de Deus esteja estabelecido na terra. Vou fazer uma pergunta, você acha que o reino de Deus está estabelecido na terra? Sim ou não? Não, lógico que não. Se o reino de Deus estivesse na terra, não acontecia essas barbaridades que acontecem aí. Então é por isso que a gente pede na oração, venha o teu reino. Porque sabe quando as injustiças vão ser corrigidas? Quando o reino de Deus vier. Tem coisas que são injustas. Você sofre injustiça, vê muita injustiça. Nós estamos vivendo no reino da injustiça. Porque o rei justo ainda não estabeleceu o seu reino. Então ele diz, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. A vontade de Deus é feita na terra? Também não. Porque se a vontade de Deus fosse feita na terra, não havia essas coisas todas que são feitas. Mas, por outro lado, diz o texto ainda, Jesus continua, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Olha a oração. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Qual é a oração que Deus ouve? A oração que não é egoísta. Não é, o meu pão me dá hoje. Mas e o seu vizinho? Cada um pede o seu, cada um os seus problemas. Essa oração Deus não ouve, porque é uma oração egoísta. Você nunca vai ver Jesus na Bíblia orando por si próprio, orando por si mesmo. Não. Olha só, aliás, essa foi a tentação de Satanás. A tentação de Satanás não foi Jesus demonstrar poder, foi Jesus ter uma atitude egoísta. Jesus ter uma atitude egoísta. Jesus nunca teve uma atitude egoísta. E o diabo tentou Jesus nisso, para ver se Jesus teria uma atitude de egoísta. Quando Jesus está com fome, lá no deserto, depois de ter jejuado 40 dias, teve fome. E aí o diabo vem e fala para ele, ordene que essas pedras se transformem em pães. Seria maravilhoso. Jesus tem esse poder? Tem. Se ele tem poder para transformar as pedras em filhos de Abraão, quanto mais em pão, pode transformar. Aí aquela pedra bem redondinha, daria um pão bonito, hein? Uma pedra assim grande, bonita, redondinha, um pão bonito. Transforma essas pedras em pães. Se Jesus transformasse as pedras em pães, naquele lugar, no deserto onde ele estava, quem ia comer? Só ele. Isso é uma oração egoísta. Jesus se negou a transformar uma pedra em um pão, para ele mesmo comer, mas não se negou a multiplicar milhares de pães para que os outros comessem. Louvado seja Deus. A oração que Deus ouve é a oração que você faz em função da sua vida, só não, em função da vida dos outros. Então, quando você pede aos outros, Deus faz. Então, o pão nosso nos dá hoje. Ele não pede pão para ele pede o pão para os irmãos, para todos nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Ele está pedindo perdão pelos irmãos.
Hoje a gente vê crente julgando o outro. A oração ensina a gente você interceder pelo outro. A Bíblia não ensina você, Deus não mandou você julgar o outro. A Bíblia nos ensina a você pedir perdão para o outro. Né? Perdoa as nossas ofensas. Sabe por quê? Porque você tem, ele também tem. Então pede perdão. É uma oração coletiva. Você vai a Deus pedir para nós. É o nosso Deus. É o Pai nosso. Não é o meu Pai, como diz o Henrique Cristo. Meu Pai. Não. Não é Pai meu. É Pai nosso. O Pai nosso, nos conceda o pão nosso, perdoe as nossas ofensas, ajude-nos, não permita que nós caiamos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado seja Deus. Então é tudo que nós pedimos para nós. Quando você vem a uma oração e pede pelo outro, às vezes deu o horário, você vai embora e fala, puxa, só orei pelos outros, não se preocupe, o Deus que ouviu tua oração vai te recompensar. Agora, se você vem e ora só por si, não recebe nada. Então a gente vem num culto de oração, 40 pessoas, cada um pede para si, os 40 saem daqui, ninguém recebe nada, porque foram 40 pessoas egoístas, fazendo 40 orações egoístas, e ninguém recebeu nada. Agora, se um ora pelo outro, eu oro pelo outro, Deus ouve a minha oração, o abençoa. Ele ora por mim, Deus ouve a oração dele e me abençoa. Ou seja, eu busco a bênção para dar a outro, eu busco a bênção para dar ao outro. O crente não é o final da bênção, ele é o canal. As igrejas estão ensinando que os crentes são o final da bênção. Tudo vai vir para você, para você, para você. Não. A palavra de Deus diz que vai passar por mim. Eu sou canal de bênção dos meus irmãos. Meus irmãos serão abençoados através de mim. A gente diz, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Jesus disse, se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Quer outra palavra? Porque tem muita, hoje a gente ouve muito hino, né? Esses hinos worship aí, eles falam muito que ama a Deus, é um amor, e ama, senta no colo de Jesus, beija Jesus, mexe na barba de Jesus, fica parecendo, quando eu ouço esses hinos aí, eu imagino aquelas crianças no shopping quando sentam no colo do Papai Noel. Então, esses hinos worship, eu fico pensando isso, né? Eu vou entrar na tua casa, a casa está perfumada, a casa está limpinha, já passei veja no chão, está tudo cheiroso, vou sentar no teu colo, roçar na sua barba, eu vou falar, esqueça, Jesus está dizendo, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Acabou, um abraço. Não é ficar declarando que ama, você guarda os mandamentos de Jesus, se você o ama, você guarda os mandamentos dele. Se você ama Jesus, você vai fazer como Jesus, cuidar do outro. Olha só a prova de amor que Jesus pediu para Pedro. Ele disse para Pedro o seguinte, olha só, em João capítulo 21, ele diz, Simão, filho de João, amas-me mais que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí qual é a prova de amor que Jesus pede para ele? Jesus diz, olha só, apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Então apacenta meus cordeiros. E segunda vez ele pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondendo, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez ele pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E ele se entristeceu e disse, pela terceira vez, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. O amor é quando você apacenta os outros. Mas apacentar é coisa de pastor. Cuidar é coisa de crente. O crente de verdade é aquele que julga os outros? Não. Esse aí é o religioso. O cristão é aquele que cuida dos irmãos. O que Deus procura são pessoas que saibam cuidar dos seus irmãos. Quando Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta dele? Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Ele foi mal educado. Deus procura pessoas que saibam cuidar dos seus irmãos. Se Deus perguntar para você, onde está o seu irmão? Você tem que dizer, Senhor,
Estou nem aí, sei lá dele, cada um com seus problemas. Eu estou aqui, Senhor, nos teus pés, porque eu sou teu filho, eu sou caridoso, eu sou zeloso, eu sou cuidadoso, eu faço tudo, eu canto o hino, eu louvo a Deus, eu faço tudo, o Senhor sabe, eu estou aqui nos seus pés. Faz tudo que a religião manda. Mas o irmão dele não sabe responder. Ou então, onde está seu irmão? Está lá, Senhor, pecando, aquele miserável, só sabe pecar, ele vai para o inferno, eu já falei, mas não adianta, ele não me ouve. Está errado. Era para dizer, onde está o teu irmão? Está aqui, Senhor, comigo, eu trouxe ele na oração, eu vim orar por ele aqui. Senhor, intercede, abençoa meu irmão, ajuda ele, porque ele precisa de ti, Senhor. Essa é a oração que Deus ouve. Por isso que a Bíblia diz que a gente ora e não sabe pedir, não recebe, porque não sabe pedir, porque a gente só pede para nós. Eu falo para os irmãos aqui, falo lá em casa, eu falo, Deus ouve, Deus atende às nossas necessidades, não às nossas vaidades. Deus, eu quero um relógio de 60 mil reais. Deus te dá um de 50 conto, porque Ele mostra a hora a mesma coisa. Mas eu queria um de 50 mil, Deus diz, meu amigo, ostentação não é no meu reino. Você está no reino errado. Porque eu sou o Deus dos humildes. Já pensou? Se a gente fosse Jesus? Pai, quem enviarei? Envia-me a mim. Deixa que eu vou, Pai. Eu vou lá na terra. Vou fazer o quê? Eu vou lá salvar esses homens. Então, mas onde é a melhor cidade? Eu quero nascer na melhor cidade. E outra, um palácio, né? Uma cama boa, vou ter plano de saúde lá, eu quero coisa boa. E quando a gente vai num hotel, a gente quer saber se o hotel é bom, 5 estrelas, 4 estrelas, né? Lá em Israel, eu fiquei na Turquia, aliás, na Jordânia, eu fiquei num hotel que era 6 estrelas. O rapaz falou, esse hotel é 6. Eu falei, eu só pensava que ia até 5. Ele falou, vai até 7. Eu falei, é porque eu nunca fiquei nem no de 5, já fui logo para o de 6, louvado seja Deus. E era tão bonito o hotel que eu estava com medo até de andar por lá e esbarrar em alguma coisa e quebrar e ficar preso lá. Então, irmão, veja, mas a ideia é, nós, servos de Deus, Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. As nossas necessidades estão diante de Deus, e Ele vai suprir as nossas necessidades. Não as nossas vaidades. Vaidade Deus não vai suprir. Porque a nossa vaidade vai nos pôr à perdição, vai nos fazer sentir melhor que os outros, vai nos envaidecer, vai nos fazer sentir grande, e isso vai contra o reino de Deus. No reino de Deus, o primeiro seja o último, o maior seja o menor. Quem quer ser servido, sirva. O maior é quem está servindo. O nosso Jesus, Ele é o nosso exemplo. E na última ceia, o nosso Jesus tirou a túnica, pegou um avental, uma toalha, colocou na cintura, pegou uma bacia com água e ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. E o Pedro disse, não, jamais o Senhor vai lavar meu pé. Aí ele disse, Pedro, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Ele disse, então eu quero tomar logo um banho. Jesus disse, não, banho você não precisa, já está limpo. Quem já está limpo não precisa tomar um banho, basta só lavar o pé. Então ele lavou o pé. Esse é o nosso Jesus. Aqui a gente não tem a cerimônia de lava-pés, não tem. Até porque aquilo era no Oriente, porque as pessoas andavam na rua, cheio de terra, areia, lugar deserto, muita sujeira, sandália aberta, não existia sapato como o nosso, era sandália aberta. E você entrava numa casa, na hora da refeição, não tinha uma mesa como essa, a gente sentava no chão, ali em almofada, sentava no chão para comer, a comida era colocada no meio, então você senta no chão, põe a perna para cá assim, e então o seu pé fica perto do outro, cada um fica com o pé perto da cara do outro, um pé tudo sujo de terra, tem que lavar as mãos para comer uma refeição com o pé limpo, para trazer conforto, limpeza, era necessário. Quem fazia esse trabalho de lavar os pés era o escravo da casa. Então eu recebi alguém na minha casa para jantar, o meu escravo lavava o pé de todos os meus convidados. Naquele lugar não tinha ninguém escravo, porque era uma casa emprestada, um lugar emprestado. Quem se fez servo, escravo? Jesus. Jesus podia dizer, não, eu sou o chefe aqui. Fulano,
se fosse um crente de hoje, sabe o que ele ia fazer? Ele ia falar, Judas, lava nossos pés aqui. Porque esse é o traidor, vamos fazer ele sofrer. Ele vai trair, mas também ele vai sofrer. Lava o pé nosso aí. E lava direito. E ia ficar falando desaforo, porque os crentes de hoje gostam de desaforo. Eles falam que é justiça, mas não, é vingança. A vingança pertence ao Senhor. Mas o nosso Cristo lavou os pés do Judas. Lá, braço sobriando, né, canta. Aí você vem e fala, pastor, eu tenho raiva daquela pessoa. Mas olha, a minha raiva é justificada porque ela fez isso, fez isso, fez isso. Você sabia que Jesus não tinha raiva de Judas? Você sabia que quando ele orava pelos discípulos, ele orava, livra-os do mal, estava orando também por Judas? Ou ele falava, livra-nos do mal, menos Judas. Não, livra-nos do mal. Uma outra coisa que a Bíblia mostra sobre Jesus e Judas é que quando Jesus ia falar os segredos, ele não falava assim, olha, agora vamos ficar quieto que Judas vem vindo aí. Fica quieto, Judas vem vindo aí. Vai ficar quieto. Aí se fosse assim, irmão, se eu tivesse feito isso, ia ser fácil. Na noite em que ia ser traído, ele ia falar, um de vós vai me trair todo mundo. É Judas. Porque todo mundo já sabia o jeito que Jesus tratou ele. Não, Jesus tratou ele tão bem que ninguém sabia quem era o traidor. Ele foi tratado tão bem que ninguém sabia quem era o traidor. Quem é? Jesus nunca tratou ninguém diferente. Jesus nunca fez acepção. Mesmo sabendo que ele seria o traidor, Jesus o tratou bem. Como você trata as pessoas que te tratam mal? O crente não pode usar a frase de caminhão para servir a vida, não, viu? Tem crente que se limita em filosofia de para-choque de caminhão. O seu padrão de vida é a Bíblia. Tem crente que fala, pastor, meu lema é, minha educação depende da sua. Isso é frase de taxista. Você xingar ele te xinga também. Você dá na cara dele, dá na sua também. Mas o crente não é assim, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, com o rigor que se tratar, trata também. Aliás, o Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, a lei do talião. Quando veio o Velho Testamento, a lei do Velho Testamento era ame os que te amem, odeie os que te odeiem. Sabia disso? Era assim que funcionava na época de Moisés. Ame quem te ame e odeie seus inimigos. Quando Jesus disse, ele veio e disse, ouvis o que foi dito, ame os seus amigos, odeie seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos. Louvado seja Deus. Sabe por que Deus não ouve a sua oração? Porque antes de fazer a sua oração, você pragueja um monte de gente, xinga um monte de gente, fala mal de um monte de gente, depois com a mesma boca, você pede, me abençoa, Senhor. O Senhor fala, é ruim, hein? Vai lavar essa boca. Da mesma fonte não sai água salobra e água boa. Da mesma árvore não saem frutos diferentes, é o mesmo fruto. Se você é a árvore boa, você vai dar bons frutos. Porque o bom homem do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas ruins. Aí, durante de manhã, você vai lá, abre sua boca, faz um monte de oração de pedido. Durante o dia, você fala mal de todo mundo, pragueja todo mundo, até xinga uns palavrão. Aí, depois, à noite, você vem de novo e fala, agora, Senhor maravilhoso, Deus eterno, Senhor, Criador do universo. Deus fala, é ruim, vai falando aí, que eu não estou nem ouvindo. Está errado. Você é religioso, não serve a Deus. Servir a Deus é o seguinte, eu estou com raiva daquela pessoa. Você não vai xingar ele, não. Você vai orar e falar, Senhor, tire essa raiva de mim, porque eu sou crente, eu não posso ter raiva. Porque eu sou um cristão, isso está errado, isso não pode estar no meu coração. Mas ele fez isso, fez aquilo para mim. E daí? O seu Jesus falou o quê quando ele estava na cruz? Se fosse um crente de hoje crucificado. Olha só, vocês estão me batendo, né? Tá bom, estou olhando bem na cara, estou anotando todo mundo aqui. Daqui 3 dias eu volto, vou pegar todo mundo aí. Não se preocupe. Não se preocupe. Esse soldado aí, você que me deu um tapa na cara, daqui 3 dias você vai ver, eu vou voltar aqui. Vou ressuscitar, vou pegar todo mundo. Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que a sobreanda, né? O perdão irmão, o perdão de Deus é incondicional. Quer dizer, não depende do que você fez, não interessa o que você fez, perdão é perdão.
Aqueles irmãos que falam, eu te perdoo. Está perdoado, meu irmão, fique em paz. Aí passa um tempo, você brigou com ele, ele solta tudo de novo. Mas você fez... Peraí, você não tinha perdoado? Já pensou assim, toda oração nossa, Deus falava, não, mas você fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Você falava, Jesus, mas você já não perdoou? Mas nós queremos fazer isso, né? A gente guarda as coisas ruins que as pessoas fazem para nós como um trunfo no bolso, para na hora que a pessoa precisa, a gente tira aquilo e fala, mas você fez isso. Isso não é perdão. O crente que perdoa tem que ter o seu coração limpo. O coração limpo para orar a Deus e dizer, Senhor, eu estou nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu não trago no meu coração nenhuma mágoa, nenhum ódio, porque tudo eu coloco nos teus pés. Fizeram isso contra mim, Senhor, olha só o que fizeram contra mim, mas eu ponho nos teus pés. Senhor, abençoa esta pessoa que fez isso por mim. Em nome de Jesus eu te peço, dê saúde a ela, dê graça, dê paz, dê felicidade. Se ela não te conhece, que ela venha te conhecer. Tem misericórdia, Senhor, e ajude e abençoe. É levar até os inimigos na presença de Deus. E não é essa oração de quem te viu na bênção, na luta e não te ajudou, vão ver você na bênção e vão se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Né? Não tem palco. Nós somos servos. Nós servimos a Deus. Amém? Então a oração que Deus ouve é a oração que eu faço pelo meu irmão. Sem raiva, sem... Irmão, preste atenção numa coisa. Se a raiva está no seu coração, ainda que a pessoa tenha feito tudo para você, a culpa não é dela, é sua. A raiva é sua. Eu já falei isso aqui. Aí você vai viajar e quem tem raiva, irmão, nunca está liberto dessa raiva, a não ser que se liberte em Deus. Porque quando você tem raiva de uma pessoa, você fala assim, estou cansado, vou tirar uns dias para viajar, eu vou para a praia. Aí você vai na praia, senta lá debaixo do guarda-sol, põe a cadeira, fica olhando o mar. Aí você fala, que bom. Aí você começa a lembrar. Mas aquele miserável fez isso para mim, não sei o quê, não sei o quê. Você vai para a praia e leva o cara com você. Aí você vai viajar e fica, mas ele fez isso para mim, fez isso. Onde você vai, você leva a pessoa. Você é um escravo. Sabe aquelas bolas que prendiam os presos? Você vai arrastando aquela bola para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E você ainda quer uma justificativa de dizer, mas eu tenho direito, porque a pessoa fez isso. A palavra de Deus diz para a gente perdoar. O Pai Nosso está dizendo, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofendeu. Sabe que essa oração traduzida quer dizer, Senhor, me trate como eu trato os outros. Esses dias eu vi uma pessoa falar assim na internet. Eu gostei. A maioria dos crentes não gostaram. Eu gostei. Os crentes, eu vi um cara dizer assim, não quero que maltrate os crentes, não. Eu só faço um pedido. Tratem os crentes do jeito que eles tratam os homossexuais. Já está bom. Já pensou? Olha o que ele falou. Não quero que maltrate os crentes, não. Eu só quero que trate os crentes assim como eles tratam os homossexuais. Ou seja, ia ter crente que ia até apanhar. Você acha que a gente tem direito de tratar algum ser humano mal porque ele é o que ele é, porque ele é o que ele quer ser? Não. Nós não somos Deus. Onde está o teu irmão? A igreja é cheia de querer ser dono do céu. Esse vai para o céu, aquele vai para o inferno. Irmão, você não é dono nem da sua vida, quanto mais do céu ou do inferno. O dono do céu é Deus, é Ele que decide quem vai morar lá. Então, a nossa função é clamar por todos, pedir misericórdia. Por fim, vou entrar na parte da fé, da oração. Primeiro, então a oração tem que ser sincera, óbvio. A oração não pode ser egoísta e também a oração tem que ter fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se crê, se aguarda, se espera.